no meu telefone ontem, ele deve ter, se ele fez isso, ele deve ter ligado para o número antigo, né? Pode ser que isso aconteceu. Mas enfim, eu fui comunicado por uma mensagem de WhatsApp. E o que me surpreendeu mais, porque ontem eu fiz na minha casa uma reunião com o conselho gestor e com a mesa deliberativa do conselho, com a presença do Dr. Dalai e todos os membros, onde eu comuniquei, né, a eles que não estava sem interesse nenhum de continuar, porque eu estava muito abalado pela saída do Cruzeiro da Série A, né, e deixando eles à vontade para avaliar, né, aliás, para aceitar o meu pedido. Eu fui convencido pela mesa diretora, por todos eles, inclusive pelo senhor Wagner Pires, a continuar. Eu disse, bom, tenho o respaldo de todos vocês, eu vou então continuar, né? Foi o que ficou acertado e fui surpreendido por essa mensagem do Wagner. O fato é, no meu entendimento, que ele foi influenciado, obviamente, por aquelas forças poderosas de dentro do Cruzeiro. Nós começamos a fazer um trabalho lá de reestruturação, onde mexemos com vários interesses. O presidente Wagner tinha dado autonomia total ao conselho gestor para demitir quem quer que fosse, e nós sentimos algumas dificuldades de pessoas ligadas à diretoria, com uma certa relutância do presidente que as pessoas fossem demitidas, inclusive o senhor Gaúcho era um deles, né? Fiquei sabendo de uma reunião que teve no Cruzeiro ontem com o vice-presidente, com o doutor José Francisco Lemos, junto com o Hermínio e vários assessores do Wagner. Obviamente eles devem ter pedido ao Wagner a minha não permanência. O meu trabalho lá estava incomodando muita gente, né? Eu queria reestruturar o Cruzeiro, limitei o teto de salário na área administrativa dentro da realidade, né, empresarial, e mexi com muitos interesses. Isso poderia realmente acontecer. Mas eu tenho um sentimento, isso é um sentimento, né, que quem fez realmente a cabeça do Wagner foi o senhor Itaí Machado, junto com o Sérgio Nonato, que continuam dando palpites dentro do Cruzeiro. O Wagner é muito influenciado por eles, né? Isso é só um sentimento, é o que a gente escuta dentro do clube, eu não posso afirmar. Mas eu também tenho convicção disso, né? Foi essas duas pessoas, né? Várias pessoas ligadas a eles foram desligadas do clube, e isso obviamente incomodou. Eu fiquei surpreso, óbvio, com a opinião, com a decisão do presidente, porque para mim ele é uma biruta de aeroporto, não é? Cada hora ele fala uma coisa, mas ele tem esse direito, ele foi eleito para isso, né? Inclusive na reunião de ontem, eu sugeri ao presidente Wagner que renunciasse. Falei, Wagner, eu não quero continuar, vamos convocar eleições gerais no clube, inclusive para presidente do conselho, e você renuncia, a sua presença hoje não é boa para o Cruzeiro, né? Ele disse que não renunciaria, e junto com as pessoas me convenceram a ficar. Então é uma coisa inacreditável o que ocorreu ontem, né? Mas eu saio com a minha consciência tranquila, né? Com a minha consciência tranquila, que tentei fazer o melhor, né? A minha vida inteira eu sempre me dediquei ao Cruzeiro com muita, né? Assim, com toda a garra, com toda a vontade de trabalhar, né? Infelizmente o desfecho é esse, né? A crise do Cruzeiro está cada dia pior. O Adilson sai junto com você, Zezé? Eu conversei rapidamente com o Adilson, o convite foi feito por mim, né? Não sei nem se o novo diretor que vai assumir vai reafirmar esse convite para ele. Se for, a decisão será dele, né? Eu acho que se ele entender que pode contribuir, eu gosto muito dele e acho que seria, indiferentemente de eu estar lá ou não, seria um grande nome para esse trabalho de reestruturação que tem que acontecer, não é? Mas eu continuo ainda falando, não é? Eu estava na gestão do Wagner, nunca apoiei o senhor Wagner Pires, ele foi eleito contra a minha vontade, contra o meu grupo, isso ficou bem claro, e acho que incomodava também ao Wagner o fato de eu estar lá no futebol e criticando a gestão dele, e critico mesmo, porque eu sou independente, e acho que ele fez muita loucura, não é? E ele deveria repensar, ele está fazendo mal para o Cruzeiro hoje. Você volta ao... Esses áudios que vazaram, Zezé, esses áudios que vazaram, tiveram diretamente interferência nesse seu desligamento? Então, oficialmente, foi o presidente que o desligou? Foi, oficialmente foi o presidente. Olha, esses áudios era uma conversa
do Alvimar, absolutamente normal, tentando convencer o senhor Itair Machado. Ele, obviamente, cortou algumas coisas do áudio, né? O Alvimar mostrava para ele, nesse áudio, que não valia a pena ele continuar, né? Ele estava fazendo mal ao Cruzeiro, e ele relutando em continuar, pediu mais 7 jogos. Por mim, eu falei para ele, eu não dou nem meia hora, não é 7 jogos não, eu não dou nem meia hora para o Itair aqui no Cruzeiro mais, né? Foi isso que aconteceu. Obviamente ele deve ter pressionado o Wagner. Eu não quero falar do senhor Itair Machado, até porque, eu vou dizer para vocês, né? Tem uma investigação na polícia aí que vai botar tudo em pratos limpos. Se ele não tiver culpa, obviamente ele vai ser inocentado. O que eu espero é essa apuração da polícia e do Ministério Público. Inclusive, sugiro, né, ao Ministério Público, as investigações todas, que olhe também a minha administração. Não é? Vamos passar o Cruzeiro a limpo. Olha a minha, olha do Gilvan, olha do Wagner. E quem tiver culpa no cartório tem que pagar. O Cruzeiro não pode continuar assim. Agora, se ele fosse o grande cruzeirense que ele diz que é, ele deveria renunciar. A pergunta que você me fez, eu não volto à condição de presidente do Cruzeiro, presidente do Conselho por uma única razão. Vai ficar parecendo que eu estou retaliando, não é? Porque o senhor presidente me desligou. Então eu não gostaria de comandar esse processo. O Dalai é uma figura absolutamente equilibrada, vai saber conduzir esse processo. E, obviamente, pela conversa que eu já tinha tido com o Dalai antes, ele vai colocar isso em votação, né, para o impedimento do presidente Wagner e de seus vice-presidentes. O Conselho é que vai decidir. Se o Conselho entender que o trabalho está maravilhoso, que o Cruzeiro não tem problema nenhum, eles continuam. E se entenderem que tem que sair, que saiam logo para a paz voltar ao Cruzeiro. Eu não sou candidato a nada, eu não volto ao futebol. Eu não volto ao futebol, indiferentemente de quem for o presidente eleito, não é? Mas eu acho que nós precisamos de fazer isso urgente, uma cara nova, uma pessoa que não tem desgaste, é tudo que o Cruzeiro precisa para ter paz. Você foi muito crítico ao Wagner Pires, Zé, principalmente depois que assumiu a gestão de futebol. De alguma forma, enquanto era presidente do Conselho Deliberativo, não houve uma certa omissão da sua parte de não ter contestado tudo aquilo que vinha acontecendo, já que todos nós da imprensa, a torcida, sabia, ouvia o tempo inteiro do que acontecia dentro do Cruzeiro? Não houve uma omissão da sua parte enquanto presidente do Conselho Deliberativo, Zé? De maneira nenhuma. Eu cobrei do Wagner, também já o criticava naquela época, só que eu tive acesso a determinadas coisas, foi depois que eu assumi a gestão do futebol. Eu vi que a coisa era muito mais feia do que parecia, não é? Você, como presidente do Conselho, o estatuto nosso tem que ser mudado. O presidente do Conselho não tem nenhuma autonomia. O Conselho Fiscal tem mais autonomia do que o presidente do Conselho para exigir documentos, para cobrar essa ou aquela situação, não é? Eu estava realmente de mãos atadas. A gente sabia que existiam problemas gravíssimos, mas não tínhamos acesso a tudo, não é? Acesso que eu passei a ter quando eu assumi a gestão do futebol. Eu assumi, inclusive, esse compromisso. Qualquer documento que eu quiser, me traga em meia hora. E o Wagner concordou. Então, hoje eu tenho toda a documentação do Cruzeiro na mão. E qual que é o tamanho do rombo? É alguma coisa perto... Olha, o Cruzeiro está tão desorganizado que a gente não tem nem noção desse número direito ainda. Mas é em torno de 700 milhões de reais e isso é tranquilo. E com situações gravíssimas. Nós temos uma ação na FIFA aí de 60 milhões... né, que se não for pago até março alguma coisa, o Cruzeiro corre sérios riscos de sanções econômicas. Outra coisa, o presidente disse que eu assumi dizendo que ia trazer dinheiro para o clube. Ninguém de vocês ouviu uma declaração dessa minha, que eu vou trazer dinheiro para o clube. Eu disse que eu ia tentar resgatar a credibilidade perdida. Eu entendia que com isso poderia vir alguns patrocinadores, e vieram. O supermercado BH tinha um patrocínio mais simples com o Cruzeiro, e atendendo um pedido meu, inclusive eu escutei o presidente dizer que esse contrato de patrocínio máximo já estava acertado com o Pedro, e é mentira. O Pedro acertou isso comigo, não é? Eu consegui viabilizar um dinheiro na televisão, que eles não conseguiram, adiantamento também, mas 12 milhões de reais, eu consegui alguma coisa perto de 30 milhões, que deu para pagar essas duas folhas, então a crise estaria inclusive maior. Mas por que o Thiago Neves chegou a dizer que não foi cumprido nada daquilo que você havia prometido quando assumiu essa condição de gestor do futebol? Ele falou isso à imprensa, de modo geral, né? Olha, como é que eu não cumpri? Eu peguei com 3 meses de salário atrasado, né? Fiquei lá mais 2 meses, 5 meses.
O Cruzeiro hoje deve 2. E mais o 13º. Eu paguei 2 folhas. Nesse período de 60 dias que eu fiquei lá, eu paguei 2 folhas. Fiquei 60 dias e paguei 2 folhas. Então, o meu período, eu paguei tudo, não é? Então, eu vou dar satisfação para o senhor Tiago Neves. Agora é a chance dele voltar de repente, né? Zezé, você falou aí que teve acesso a muita coisa errada depois que entrou. Dessas coisas erradas, houve a questão mesmo de aumento indevido de salário do próprio Itaí, também dos jogadores. O que você pode dizer dessas coisas erradas, que é o que o torcedor quer saber? Errado no sentido de temeridade, que eu te digo. Porque tudo que está lá no Cruzeiro tem nota fiscal. Tem nota fiscal. Nós tivemos um caso lá, esse é explícito, não é? De um intermediário, não é? Que intermediou o contrato do goleiro Fábio. O Fábio não sabe de nada disso, tá? O Fábio é uma figura extraordinária, um cara corretíssimo, mas o empresário oficial do Fábio recebeu dinheiro para fazer o contrato do Fábio, está lá as notas fiscais, e outro empresário recebeu, sem prestar o serviço, R$750 mil. Eu perguntei para o Fábio, ele disse: eu sequer conheço essa pessoa, que é o senhor Wagner Cruz, entendeu? Eu liguei, inclusive, para o senhor Wagner Cruz, ele se propôs a devolver o dinheiro. Ele disse que tinha mais 3 milhões de comissões a receber lá, que eu podia descontar de 750 mil. Então, só isso para falar só de um caso. Olha a seriedade, né? Olha a maneira que as coisas eram tratadas no Cruzeiro. Não é verdade? Então é isso. E está tudo lá documentado, não é? Mas eu saio com a minha consciência tranquila, eu só sinto, não é? Porque eu estava realmente interessado, eu fui convencido, cara, porque eu precisava de uma motivação. Eu estava muito para baixo depois que o Cruzeiro caiu. Pensei, cara, eu vou chamar o conselho diretor aqui, vou chamar meus diretores, se eles entenderem, né? E eu fui convencido: não, Perrela, se você sair agora é pior, continua, você não pode fazer isso com o Cruzeiro não precisa de você. Eu falei, então tá bom. Eu falei, eu fico. E sugeri a renúncia do Wagner na frente dele. Ele falou, eu não saio. Eu falei, poxa, aí está a raiz do problema, não é? Mesmo assim, eu fui convencido a continuar com o Wagner na presidência. E fui surpreendido, não é? A maneira que ele agiu, de mandar uma mensagem para mim, né? Eu acordei, liguei meu telefone e vi que eu não era mais o gestor de futebol do Cruzeiro. Quer dizer, não teve nem a consideração de conversar comigo. E liguei para ele novamente, agora à tarde, e sugeri novamente: Wagner, renuncie, você e sua diretoria, dê-se presente ao Cruzeiro. Nós vamos fazer eleições, cara. Vamos fazer eleições, dar oportunidade para outras pessoas trabalharem. Tem muita gente boa lá que pode ajudar o Cruzeiro a sair dessa. Com a credibilidade que essa diretoria está hoje, eu reafirmo, quem continua dando as cartas lá, né? Tudo leva a quê? Que é o senhor Sérgio Nonato e o senhor Itaí Machado, que deve ter convencido o Wagner a tomar essa decisão. Mas dessas pessoas eu não quero falar, não é? E sugiro, peço aí ao Ministério Público também, que agilize essas investigações. Não precisa esperar a polícia não, faça também paralelo. Eu fui investigado durante 10 anos por um promotor aí, vocês sabem disso, e o processo foi arquivado, não conseguiu fazer uma denúncia sequer contra mim. Eu já fui investigado. Investigue essa turma. E aproveite e investigue o meu período também, né? Zezé, você falou aí que vários dirigentes ainda dão as cartas no Cruzeiro, citou nominalmente o Itaí Machado e o Sérgio Nonato. Inclusive, a reportagem de Hoje em Dia publicou um áudio do Wagner sendo indicado a renúncia pelo Itaí Machado. Se o Itaí Machado ainda continua dando as cartas, por que ele pediria o Wagner também para renunciar? E de Boa fato, tarde. se Está sendo formulada nesse momento essa diretoria não renunciar, o Cruzeiro corre grandes riscos. Como é que esse áudio vazou? Quem vazou isso? A gente vai entrar ao vivo aqui com ele no Super FC. Primeira. Sim, mas quem disse que essa conversa realmente aconteceu? Há cerca de 15 minutos. Estava na Já temos linha, todo o registro estava na dessa linha, o áudio foi coletividade publicado pelo concluída. jornal Hoje em Dia e eu estava na linha no telefone. Ué, tudo bem, o Wagner pode ter convencido, o Itaí pode ter convencido, pode ter pedido o Wagner para renunciar também. Isso eu não duvido não. Se ele fez isso, ele fez um grande bem para o Cruzeiro, não é? Porque o Wagner precisava de renunciar. Agora, a minha presença lá, obviamente, incomodava e incomoda o senhor Itaí Machado, não é? Então é isso. Eu não estou preocupado com o Itaí, com o Serginho, eu vou cuidar da minha vida. Fiz o que eu podia fazer, né? E o caso deles a polícia vai resolver. Vão ser inocentados ou condenados. É isso que eu espero. Ô, Zezé,
Boa tarde, estamos ao vivo, com licença aos companheiros. Gostaria que você desse uma recapitulada. O que realmente aconteceu, esses áudios que vazaram do Itaí, da sua conversa com o presidente. Você foi demitido, você foi desligado, você pediu desligamento. Juntamente com você está saindo o Adilson Batista e mais. Thiago Neves chegou a declarar que não houve cumprimento da sua parte desde que você assumiu nesses últimos 2 meses. Que você pudesse destrinchar tudo isso aí que foi colocado pela imprensa de um modo geral. Primeiro, falando dessa sua saída, a gente sente você bastante chateado, seu semblante diz isso. Eu já expliquei isso, Arthur. Eu disse, né, essa pergunta sua já foi... Não, mas é porque estamos ao vivo agora. Assim, o Thiago Neves, para mim, é um empregado do clube, é um funcionário. Eu não respondo, né, eu não vou responder o senhor Thiago Neves. Ele sim cumpriu bem o que ele se propôs, indo à festa, não é? Esses caras não apareceram no vestiário, no jogo contra o Palmeiras, nenhum deles. Os que estavam machucados, para lá dar força pro grupo. Você vê como é que esse grupo estava, cara. Não apareceu nenhum deles, dos jogadores que... Fiquei sabendo, inclusive, de festas que aconteceram no mesmo dia. Isso eu não posso comprovar, mas chegou para mim várias versões aí de uma possível reunião na casa de um jogador, e com todos eles no dia que o Cruzeiro caiu. Então eu não vou responder ao senhor Thiago Neves, né? Se é o novo diretor de futebol, se quiser aproveitar, que ele seja feliz. Eu não tenho particularmente nada contra o Thiago, tinha inclusive uma relação boa com ele. Agora, um cara que está machucado, vai para uma festa daquela do Mineirão, é um desrespeito à torcida. Eu tomei a decisão que eu tinha que tomar, eu nunca alisei para ninguém. Eu já mandei Vanderlei Luxemburgo embora, quer dizer, eu já comprei grandes brigas. Já tive uma briga com o Dida, que era um dos maiores ídolos do Cruzeiro, pessoa também que eu respeito muito. Para mim, todos são funcionários, eu trato bem, mas exige o respeito. E o Thiago desrespeitou o Cruzeiro como poucas vezes eu vi um jogador de futebol fazer. Não é? Então eu não tenho nada para falar com o Thiago Neves. Então fala da sua saída, se o Adilson está saindo junto com você também. O Adilson, eu conversei com ele hoje, não é? Ele tinha um compromisso comigo, ele deu um convite meu. Não sei se esse convite vai ser feito pelo novo diretor, pelo novo vice-presidente de futebol, não é? Se esse convite for feito, o Adilson disse que ia avaliar, mas estava muito chateado, porque ele veio em cima de um projeto nosso, não é? Mas acho ele importante, se o novo vice-presidente de futebol quiser que o Adilson continue, eu posso até dar força lá junto a ele, porque eu estou preocupado com o Cruzeiro. Indiferentemente de quem está comandando o Cruzeiro, eu quero que o Cruzeiro saia dessa. Como né? que se deu essa saída, Zezé? Para encerrar aqui da nossa parte, Ele mandou como que você vídeo. foi comunicado, e o torcedor está muito preocupado com esse momento do Cruzeiro. Ele mandou uma mensagem de texto para mim, que eu já repassei para vocês da imprensa, agradecendo e dizendo que tinha decidido me substituir pelo Márcio, o Márcio Atacado, que já trabalhou no Cruzeiro, que foi vice-presidente na gestão do Gilvan, né? É o Márcio que vai cuidar disso agora. Foi assim que foi feito. Eu achei desrespeito, porque ele poderia pelo menos ter me procurado. Isso mostra o destempero dele. Eu falo com você, o Wagner é uma biruta de aeroporto, infelizmente. Ele tem que entender, né? O que ele significa para o Cruzeiro hoje. Por que tanto amor ao cargo assim? Né? Porque tanta vontade de ficar quando 90% da torcida quer que ele saia. Para mim, o Cruzeiro só tem um dono. O conselho hoje dividido, a torcida só tem um dono, que é 9 milhões de torcedores. É para essas pessoas que eu me dirijo, e inclusive agradeço aqueles que sempre acreditou em mim, que sempre confiou em mim, que sempre depositou as esperanças em mim, e saiu absolutamente frustrado, né, de não ter conseguido evitar esse rebaixamento. E a história vai dizer quem foi quem na vida do Cruzeiro. O tempo é o senhor da razão. Zezé, você que esteve dentro do conselho como presidente, falou agora que o dono do Cruzeiro é a torcida. Quem pode tirar essa diretoria? A torcida se manifestando, o conselho tem força para isso ou não? Pela conversa que eu tive com o Dalai, ele vai convocar essa reunião para pedir o impedimento do presidente. Porque não adianta pedir somente o afastamento, porque ele teria que assumir a presidência do Cruzeiro, né? E eu não sei se é desejo dele isso. Então eu acho que o ideal seria eleições de novo no Cruzeiro.
que as pessoas se apresentem, se candidatem, apresentem suas propostas. O Cruzeiro precisa disto, urgente. Essa diretoria que aí está não vai conseguir tirar o Cruzeiro da situação que está. Isso está mais do que claro, as pessoas não querem entender isso, não é? Mas eu agradeço a torcida do Cruzeiro de coração. E no domingo eu chorei muito depois do jogo, quando cheguei em casa, quando eu vi o desespero, eu estava vendo pela televisão o desespero do torcedor. Isso é realmente comovente. Né? Então, obrigado a você, torcedor, né? Que não vai torcer para Atlético, nem para Palmeiras, os dirigentes passam e você continua. Então, o meu respeito é com a torcida. Zé, ainda em cima dessa questão do conselho, você era presidente do conselho quando fez esse acerto com a atual diretoria também e assumindo o futebol. Por que lá atrás não se abreviou essa situação, fazendo a reunião, tentando impedimento do Wagner, convocando novas eleições para esse final de ano, até para o final do ano que vem? Por que teve que se amarrar toda essa situação para que nós chegássemos aqui e depois você ter que renunciar, um outro diretor renunciar e aí o Cruzeiro tem que ficar pelo menos mais um ano com o Wagner? Renunciar de quê? Você encerrar a sua participação como gestor do futebol do Cruzeiro. Foi o Wagner que me desligou, não renunciei não. Parece que você chegou atrasado na coletiva. Ô Zezé, só fazer uma pergunta que eu cheguei atrasado. Zezé, por que ao invés de tentar dar continuidade ao processo do impedimento do Wagner, aí sim. o senhor não tentou compor com ele? Eu entendi. Exatamente, pergunta aí. Eu expliquei muito isso na época. Nós íamos pedir o afastamento do Wagner e isso ia ser judicializado no momento que o Cruzeiro corria, como acabou ocorrendo, riscos de rebaixamento. Ele me disse que ia judicializar, ele e os dois vices. Essa judicialização ia demorar o quê? Um ano? Não é? Então foi uma maneira que nós encontramos para tentar tirar o Cruzeiro daquela situação. Eu fiz esse acordo com ele, não foi acordo com o Wagner, que eu sempre fui adversário do Wagner, ele ganhou do meu candidato. Eu fiz um acordo para tentar salvar o Cruzeiro. Infelizmente não conseguimos. É o que foi possível se fazer naquela época. Desagradei muita gente do meu lado mesmo, mas eu fiz o que minha consciência mandou. Eu estava naquele momento preocupado somente com o Cruzeiro e faria qualquer acordo para evitar o rebaixamento. Infelizmente não conseguimos. O senhor quer voltar ao Cruzeiro? Então, de maneira nenhuma, eu quero voltar para a arquibancada e torcer. Não volta nunca mais. Não mexo com isso mais. E sua família, seu filho? Agora... Olha, a minha família... Olha, a minha família agradeceu tanto ao Wagner, quando eu mostrei para eles essa mensagem, né? Então, presidente, minha família ficou muito grata a você. Tchau. Então, Zezé, encerrado aqui.